Olá, sou o geógrafo Danilo Serrano e daremos início ao quinto episódio do Geografando Ideias especial TIG Covid-19. Neste episódio teremos conosco o professor Ricardo Luiz Taus, que irá abordar sobre geografia, a crise do Covid-19 e possíveis heterotopias. Ricardo é pós-doutor pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ, doutor em geografia pela UEM, membro e líder do GEUR, Grupo de Estudos Urbanos da UEM, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Grupo de Pesquisa Observatório das Metrópoles, Núcleo Regional de Maringá. Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, Campo Londrina e Astorga. Conselheiro no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá, Paraná. Foi pesquisador e consultor das Organizações das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, da Unesco. Tem experiência na área de geografia, com pesquisa em geografia humana e urbana, bem como na área de planejamento urbano e regional. É autor e editor do blog ricardotaus.net.br. Ricardo, você tem 15 minutos, entre 15 e 20 minutos para discorrer sobre o tema. Boa tarde Danilo, boa tarde aos ouvintes. É um prazer enorme, uma satisfação. Agradeço aí o convite, né, a oportunidade de estar participando com vocês, contribuindo um pouquinho com a geografia, né. Ele acabou de ler o currículo, né, como se nós fôssemos tudo isso, né, mas agora a gente é home office, né, tentando aí lutar contra esse processo de crise que a gente está sofrendo agora, né, toda a humanidade, na verdade, como uma novidade. Então, é um prazer poder dividir um pouquinho aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está trabalhando, pensando, e principalmente na abordagem geográfica, né, como que a geografia pode contribuir com tudo isso, como a geografia já contribuiu com tudo isso, eu acho que é bem importante pensar nisso, né, qual o cenário que nós estamos vivendo, né? A gente tem visto aí muitas produções, então eu sempre falo, né, que é uma polifonia de produções, de opiniões, todas válidas, né, do que a gente está enfrentando, do que vai ser o mundo a partir de agora, né? Então, e como que é uma crise, que é uma crise de saúde, uma crise sanitária, e é uma crise espacial também, porque o espaço denota crise, então a geografia tem muito a contribuir, né? E eu digo que já contribuiu bastante, porque quando a gente pensa em heterotopias, né, pensa em ideias heterotópicas, nós estamos, inclusive, voltando aí a ideia da geografia mesmo, né, do outro espaço, né, de um outro espaço, de uma outra possibilidade, né, e é um conceito de geografia humana que descreve lugares, espaços que funcionam em condições não hegemônicas. Então, o que a gente está vendo é mais uma crise, é uma crise do capital, do capitalismo neoliberal, principalmente em contexto global. E qual que é a diferença dessa crise para as crises que nós tivemos anteriormente, né? Se a gente parar para pensar, então, o grande desafio aqui é tentar falar numa linguagem geográfica, mas também que seja possível a interpretação e um diálogo aí com os nossos interlocutores e com toda a comunidade, para que também possa entender um pouquinho, né? É um desafio muito grande a gente conseguir falar um pouquinho da geografia e como que ela pode contribuir, e principalmente numa linguagem que é possível atingir todos os públicos, né? Então, assim, já encarando esse desafio como um desafio mesmo, como uma possibilidade, nós vamos falar um pouquinho dessas perspectivas, né? Então, em relação às crises, se a gente parar para pensar na crise de 2008, a crise do capital financeiro, a partir do subprime americano, né, do capital imobiliário, né, do capitalismo imobiliário americano. Então, tivemos uma grande crise financeira que abalou o mundo, de modo geral, né? E aquela crise não foi superada ainda. Por quê? Porque não era uma crise do capital produtivo, era uma crise do capital financeiro. Ou seja, das apostas, do rentismo, dos investimentos, da aposta no mercado. E essa crise, queira sim, queira não, ela acaba passando, permeando aí as novas decisões políticas a partir desse período, né? Inclusive, e principalmente as decisões políticas estadunidenses em relação ao restante do mundo, né? E ao capitalismo que foi sendo desenvolvido depois disso. E o mundo não estava, de fato, preparado para uma nova crise, uma crise que pudesse, aí, de fato, travar o capitalismo, como travou nesse momento, e uma crise que não é só uma crise do capital financeiro, não é só aquela agitação das bolsas de valores que caem e sobem, aquela grande volatilidade, como em outros momentos dificilmente nós vimos na história aí do capitalismo global. Não é dessa crise que nós estamos falando apenas. É uma crise também do capital produtivo. Por quê? Porque você não tem oferta, porque as indústrias pararam. É uma crise da demanda,
porque as pessoas param de trabalhar e as pessoas não consomem. E é principalmente uma crise da circulação, porque as pessoas não estão nas ruas. E se as pessoas não estão nas ruas, não estão negociando, então significa que o mercado não está acontecendo. E se o mercado não está acontecendo, é uma crise do dito mercado, né? Então, se todo mundo coloca os paladinos que discutem o mercado, os governos que falam do mercado, a mídia que fala do mercado, os economistas que defendem o mercado, tornaram esse mercado como um Deus, tornaram esse mercado como a grande possibilidade a ser alcançada, que o importante é fazer com que o Estado se submeta ao mercado e as pessoas se submetam ao mercado, que as pessoas cheguem no mercado e consumam no mercado e façam parte desse processo. A grande questão que está em jogo agora é que não dá mais para sustentar esse mercado. Por quê? Porque para sustentar esse mercado, e ali eu vou acionar já um geógrafo, David Harvey, né, que coloca essa questão da crise da circulação, a crise das mercadorias nesse momento, e também uma crise do mercado de modo geral, e que, assim como aconteceu em 2008, que para poder socorrer os bancos, para poder socorrer o capitalismo financeiro neoliberal, o Estado teve que fazer aporte, o Estado teve que viabilizar dinheiro. Agora nós estamos vendo, né, em todo o contexto, os Estados se dobrando, tendo que viabilizar dinheiro, viabilizar recursos para poder atender a vida das pessoas, né? E aí é muito importante acionar a geografia nesse momento, porque nós temos geógrafos importantes, por exemplo, o Milton Santos, que nesse momento precisa ser acionado para se discutir. Então, nós ouvimos aí muitas falas, muitas análises importantíssimas do que está acontecendo, muitas análises técnicas do que está acontecendo, mas eu acho importante também voltar naquelas análises dos teóricos que pensaram de como que poderia ser o espaço geográfico, de como que poderia ser os fenômenos que estavam acontecendo no território. E essas disputas, inclusive, de narrativas, são muito importantes nesse momento. Por exemplo, o Milton Santos falava da globalização. E falando da globalização, ele colocava a globalização como perversidade. Ou seja, uma globalização que não atingiu a todos, uma globalização que não chegou, de fato, a atender a maioria das pessoas. Muito pelo contrário, chega a uma parcela da população muito pequena que tem acesso aos recursos, acesso aos bens de consumo coletivo, acesso às novas tecnologias, acesso à informação, acesso aos governos, etc. Mas boa parte da população, principalmente a população mais vulnerável e de países que estão na periferia do sistema neoliberal, acabam ainda não tendo acesso a essa globalização da forma como deveria. Por isso que ele coloca, né, que é uma globalização perversa, no sentido de que é uma globalização, ela acaba acontecendo, mas ela acaba acontecendo de uma forma perversa em todos os rincões aí desse mundo que a gente vive, né? E essa globalização, por ser perversa, o que acontece? Ela acaba fazendo com que haja a facilidade da circulação, principalmente de mercadorias e produtos, de capital. Então, há uma facilidade de comunicação de capitais, facilidade de comunicação de pessoas, de produtos e de serviços, mas esses produtos e serviços não chegavam a toda a população e não chegaram à população, de fato, que mais precisa no mundo. Então, o que o autor Milton Santos propõe? Ele propõe uma outra globalização, né? Uma globalização em que o protagonista não é o mercado, mas que as pessoas, que o homem seja o protagonista no processo. E, forçadamente, o que nós estamos vendo acontecer agora é algo mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque para que as coisas, de fato, possam voltar a uma ordem, se é que elas vão voltar a essa ordem, que eu questiono também, então o que nós vamos precisar de fazer? Nós vamos precisar de ficar em casa, vamos precisar de fazer os isolamentos que estão sendo requeridos, porque a partir desses isolamentos é que nós vamos poder, inclusive, proteger a vida do homem. E aí a gente volta a acionar o conceito de heterotopias, né? De que, tanto na geografia como nas diversas áreas do conhecimento, quantas pesquisas, quantos estudos não deram aí a oportunidade da gente pensar em uma sociedade que pensasse diferente, em que houvesse novas possibilidades de novos grupos fazerem aí a resistência e montarem uma outra forma de vida, uma outra forma de vida que respeitasse o meio ambiente, que respeitasse as vulnerabilidades do nosso planeta, que respeitasse tudo isso e que fosse aí fizesse uma contra-hegemonia a esse capital. Então, era a proposta do Milton Santos, por isso da importância de voltar aí aos clássicos da geografia, porque escreveram aí no final do século passado, no início desse século. Também uma outra referência muito importante que eu gosto de trabalhar com os meus alunos é o texto do Carlos Walter Porto Gonçalves, que fala da globalização da natureza e da natureza da globalização, de que nesse capitalismo frenético, dessa questão do mercado,
o capitalismo, para poder se recuperar, e aí vamos falar da crise de 2008, que é depois que o Carlos Walter escreveu aquele livro. O que acontece a partir da crise de 2008? Muitas estratégias políticas e geopolíticas foi justamente de minar algumas democracias, por exemplo, as democracias sul-americanas, na perspectiva de buscar novamente o fóssil, de buscar novamente os produtos do subsolo, de buscar novamente o petróleo desses países. E aí nós estamos falando do que o Carlos Walter Porto Gonçalves define como capitalismo possibilista, né? Então ele já vem trabalhando isso lá atrás, já vem mostrando para nós esse desenvolvimento desse capitalismo, que por ter o motor no capitalismo produtivo, ele necessita do fóssil, ele necessita da exploração da natureza. E é sobre isso que nós temos que colocar agora. Então, de modo geral, fazendo uma roupagem geral, a coisa mais importante para a gente discutir é isso, de mostrar que a geografia, para além da tecnologia, para além de... eu vi hoje um estudo, uma matéria no G1, de um estudo dos professores da Unesp de Presidente Prudente, que estudam aí o caminho, né, do vírus, do contágio do vírus, e mostram as cidades paulistas que têm mais vulnerabilidade, estão mais propensas aí a atrair, né, a ser contaminada pelo vírus do Covid, né, 19, coronavírus. E é um estudo muito importante, assim como muitos outros estudos da geografia, que tentam mapear o território, que tentam fazer a fotografia do território, que tentam mostrar as dinâmicas e os avanços dessas doenças e etc., né? Não só do Covid-19, mas também das outras que nós tivemos aí anteriormente. Mas, além de, nessa perspectiva da tecnologia, é de pensar o papel da geografia como geografia crítica, como uma possibilidade de teoria crítica mesmo. Porque a teoria crítica, e que em algum momento era uma possibilidade da gente refletir sobre o território, da gente buscar, a partir dos filósofos da geografia, a partir dos geógrafos, de entendermos o que estava acontecendo no mundo, a partir da crise a gente já consegue ver isso real, se realizando. Ou seja, é muito mais interessante do ponto de vista, não que a crise seja boa, e de forma nenhuma a crise é boa, mas do ponto de vista de nós analisarmos o que está acontecendo agora, ela acaba sendo fundamental para a gente poder ver as contradições, as perversidades e todos os problemas que a sociedade estava passando. Então, se em 2008 nós tivemos uma crise do capital financeiro e toda uma estratégia de desregulamentação dos estados, o que acabou acontecendo? Então, em primeiro ponto, a retomada aí da necessidade do capitalismo fossilista de buscar novos territórios, e aí com golpes na América Latina, por exemplo. No segundo ponto, as cartilhas neoliberais de fazer austeridade fiscal dos estados, e aí os estados começam a fazer reformas neoliberais ou ultraliberais, austeridade fiscal. Isso faz com que diversos setores da economia, como habitação, como saúde, etc., vai passando para a mão da iniciativa privada. Ou seja, se coloca novamente o endeusamento do mercado como possibilidade de resolver os problemas, mas quando se tem uma crise, a gente percebe que a mão invisível do mercado não existe. Na verdade, eles não têm competência de resolver crise nenhuma. O que acontece? Agora, quem vai ter que resolver as crises é o Estado. E agora o Estado, como ele resolve uma crise, se ele passou por um processo de desregulamentação de todos os setores do trabalho, aumentou aí a superexploração do trabalho, o Estado acaba não tendo condições de fornecer bens de consumo coletivo para as populações. Então, nós não estamos falando de uma realidade só de Brasil, nós estamos falando de Itália, do que aconteceu com a Itália, de que não tem suprimentos para suprir minimamente uma população que precisava. Ou seja, há uma perspectiva, agora toda ela aflorada, de que o Estado, neste modelo, não dá conta de resolver os problemas, e não dando conta de resolver os problemas, não dá justamente por conta das cartilhas neoliberais. Ou seja, mais uma vez, nós caímos na armadilha do capitalismo neoliberal de fazer com que o Estado entregasse tudo para o capital, e nesse momento que o Estado precisa dos recursos, precisa de prover infraestrutura para a população, precisaria de prover, já ter essa infraestrutura de desenvolvimento, o Estado não é capaz de fornecer. E aí as pessoas começam a morrer. Então, essa perspectiva de entender o Estado, o papel do Estado, e como que ele não deve se curvar ao capitalismo neoliberal, é de também entendermos as outras alternativas. Quem que está fazendo alternativas, por exemplo, no Brasil? Quem está lutando no Brasil? Hoje, lendo um artigo da Eliane Brum, os negros, as minorias, os indígenas, as mulheres estão fazendo uma contraofensiva. Mas essa contraofensiva não é suficiente. Por quê? Porque ela não está vinculada ao modus operandi da luta, que é, por exemplo, o modus operandi da luta por partidos políticos
etc. Então, o que acontece? Nós tivemos aí uma possibilidade de pensarmos o território, de pensarmos a geopolítica do território, os geógrafos, os grandes pensadores, não só da geografia, pensando nas alternativas para a população, mas que, de uma certa maneira, isso estava caindo em descrédito perante uma sociedade do consumo. Uma sociedade que busca, a todo momento, ser consumista, ser capitalista, defender o mercado, endeusar o mercado e fazer parte desse mercado aí, a partir de todos os conceitos que nós imaginarmos, inclusive do conceito de empreendedorismo. Agora que esse mercado se mostra de joelhos frente a uma crise de saúde, então o que acontece? Quem que vai ter que socorrer? Quem tem que socorrer é o Estado. Mas além do Estado socorrer, como que o Estado socorre? Não só pelos aportes de infraestrutura de saúde e aparato que tudo ficou faltando para toda a sociedade, e que a China acabou mostrando algumas estratégias importantes, mas principalmente pela ciência. Principalmente não só a ciência para descobrir a vacina, não só a ciência para poder ver medicamentos, mas principalmente a ciência que analisa todo esse processo, a ciência que traça uma outra retórica, uma outra narrativa, uma outra possibilidade de nós discutirmos o nosso momento. Então, a partir de toda essa roupagem geral, eu sei muito pouco tempo para falar, e falando de muitas coisas, a gente acaba não conseguindo situar, né, organizar certinho, mas para a gente imaginar das pesquisas que estão sendo feitas, e que eu acho que é muito importante nós colocarmos, retomarmos aí a obra do Milton Santos, para pensarmos essa outra globalização, para pensarmos em uma outra sociedade e heterotopias. O trabalho que o David Harvey vem fazendo do desenvolvimento geográfico, de análise do desenvolvimento geográfico desigual, e também pensando aí nas políticas anticapitalistas, porque queira sim, queira não, agora não é o capital que faz política, quem faz política é o Estado, e o Estado só faz políticas que são anticapitalistas. Por quê? Porque não dá o produto imediato, não gera riqueza imediata, mas atende a vida das pessoas, que é o mais importante, que de fato é o papel do Estado. Também de pensarmos aí na necessidade de rediscutirmos o pensamento, de rediscutirmos as ideologias, de voltarmos na filosofia, de imaginar a aberração, por exemplo, dos ingleses. Eu vi uma matéria do The Guardian, de que estão destruindo as antenas de 5G, porque imagina que as antenas de 5G estão destruindo, estão sendo difusores de coronavírus. Então, imaginar que fake news e alienação desse nível não acontece só, não é um privilégio do Brasil, isso acontece em outros lugares do mundo. A geografia tem um papel fundamental de tentar entender também esses comportamentos, não só a antropologia, mas a geografia também. Importante também alguns estudos que nós vimos do Observatório das Metrópoles, aí puxando a sardinha para o nosso lado, em que o nosso portal está divulgando diversos textos sobre a realidade metropolitana, urbano-metropolitana das metrópoles brasileiras em relação ao coronavírus e ao combate. Não é só da geografia, mas de vários estudiosos das diversas áreas que estudam a questão urbano-regional. Também de dizer que aquilo que o David Harvey colocava de que a China consegue segurar o processo de desenvolvimento do PIB acelerado, mesmo após a crise de 2008, justamente porque investiu no urbano, produziu cidades. É muito importante também, do ponto de vista da geografia, analisar esse processo de urbanização, que está vinculado a todos os outros fatores. Basicamente, os outros setores têm servido aí a esse processo de urbanização, então é muito importante estudar isso. Também eu vi um trabalho do Mundo Geo, que cita diversos outros, né, mostrando que a geografia pode ser a chave para lutar contra o surto do Covid-19, e ali tem uma série de artigos também importantes que são citados, que fazem aí esse manejo, né, de mostrar a importância da escala, a importância das tecnologias, etc., para poder entender. Também eu diria o trabalho do Neil Brenner, que eu acho que é bem importante, no sentido de pensar no reescalonamento, para trabalhar a questão das escalas, a questão global, local, como a questão lá na China tem influenciado em todos os espaços do mundo de formas diferentes. E também retomar o trabalho do Porto Gonçalves, como eu disse, da natureza da globalização, que é muito importante. E, para finalizar, acredito que nós estamos aí numa outra guerra. Alguns anos atrás, o Bill Gates fez uma palestra dizendo que a guerra que nós só perdemos não é uma guerra, não é a terceira guerra mundial nuclear, mas seria uma guerra de um vírus. E nós estamos passando por essa guerra justamente agora. Por incrível que pareça, essa palestra foi feita por Bill Gates, mostrando isso, né? E como que nós vamos lidar com isso. E para lidar com isso, vou voltar lá nos clássicos, né? Para falar que a geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra, como dizia Yves Lacoste. E a partir daí a gente tomar, instrumentalizar, para poder discutir um pouquinho e ver como que a geografia pode contribuir com tudo isso. Então, eu falei bem rapidinho ali, eu vou deixar mais espaço para as questões,
Então, fiz uma roupagem geral para que possa gerar dúvidas mais do que respostas, para que a gente possa aí debater um pouquinho. Legal. Ricardo, então eu passo agora aos questionamentos. E eu tenho uma pergunta, você deu um exemplo aí do pessoal de Presidente Prudente da Unesp, que trabalha um pouco essa questão das conexões, da questão da economia, das redes, né? A geografia trabalha muito bem, que ele está assimilando essas conexões, a questão da rodovia, o mercado, né? Essa questão da infraestrutura, aeroportos, como muita gente mapeou no começo, onde queria chegar, questão da renda. Mas hoje a gente vê que isso é passível de todo mundo. Todo mundo está sujeito a uma gripe, não só a SARS-CoV-2, mas como qualquer outra, né? Eu acredito que se chegou no estágio de pandemia, o pessoal já tem uma preocupação e todas essas matérias estão acontecendo, por mais que existem outras, está muito aí pulverizado. Isso a gente acha, eu acredito que todo mundo vai ter, ou vai ter alguém próximo que teve, e eu acho que a gente vai passar por isso. O ser humano não vai deixar de existir por conta do vírus. Alguns próximos, isso é ruim, mas o ser humano não, a raça não. Então, eu questiono um pouco a matéria da Unesp aí nesse sentido, porque ela usa um conceito geográfico e ela usa uma tecnologia, que é o mapa, a questão do geoprocessamento, os dados estatísticos, para fazer essa abordagem das redes. Mas o que você poderia me dizer sobre essa abordagem geográfica, como ela pode contribuir dentro da interpretação? Acho que todo mundo faz mapa, pega um dado, faz BI, metadados, todo mundo está preocupado. Mas e aí, o relatório? Toda aquela parte de interpretação. Hoje se fala muito, mas eu não vejo ninguém escrevendo sobre qual é o caminho. Então, o que você poderia falar nesses tempos de Covid, um pouco da abordagem da geografia nessa contribuição aí da interpretação dos conteúdos? Então, a primeira coisa importante é o trabalho que eu citei do professor Raul Guimarães, né? Eu não tive acesso ao trabalho, assim, só a matéria do trabalho. Eu também. Mas, vendo a matéria, dá para entender que é um dos trabalhos fundamentais no sentido de saber os caminhos, né? Os caminhos da crise, ou seja, os caminhos onde que vai ser infectado, e uma vez tendo esse entendimento, poder contribuir, de certa forma, para que haja uma ação efetiva dos agentes que estão trabalhando para contê-lo, principalmente aí o Estado, né? Ou seja, via políticas públicas. Então, como resposta efetiva e imediata, esse tipo de pesquisa, além de fazer um mapeamento, além de dar uma fotografia de determinado momento, a gente sabe que a expansão ela é muito diferente do que os dados nos mostram, né? Inclusive, se a gente imaginar o que está acontecendo em diversos lugares, há uma subnotificação, mas, de certa forma, ela dá um caminho. E se a gente vive num mundo em rede, apesar de que esses dias vi uma palestra do professor José Luiz Fiore questionando as redes, né, da globalização do Manuel Castells. A forma convencional, rede, né? Sim, porque é uma rede que não chega a todos os lugares. Mas, enfim, se a gente parar para pensar, fazer um recorte de Brasil e fazer um recorte desse tipo de pesquisa, pode ser fundamental no sentido de saber os caminhos da crise. Porque os caminhos iniciais você já colocou. Chegou pelos aeroportos. Chegou nas classes mais abastadas que viajavam. E, de repente, o que acontece? A partir do momento que ela assenta no território e que não há políticas efetivas ou que essas políticas começam a demorar, então nós vamos ter o quê? Uma dispersão pelo território. Se nós tivermos pesquisas em velocidade que consiga mostrar essa dispersão, pode ser uma grande possibilidade de estancamento dessa dispersão, ou pelo menos de achatamento da curva, como é o que está sendo colocado como proposta aí de política pública. Achatar a curva para que demore mais para as pessoas serem contaminadas, demorando mais, tem aporte para a infraestrutura. Mas eu diria que, nesse momento, para além dessas pesquisas, eu não sei se estou conseguindo passar exatamente a mensagem, mas de questionar o modelo, né? Então, essas pesquisas são fundamentais nesse momento, porque nós precisamos de resolver um problema que está aí, e a geografia está mostrando esse papel fundamental. Mas, para além disso, de questionar esse modelo, né? A ciência acaba agora tendo que ser exaltada até por aqueles que a negam, justamente porque precisam da vacina, porque precisam do experimento, porque precisam... Mas, além dessa ciência de laboratório, que vai resolver os problemas imediatos, o que precisa acontecer é que a ciência que estuda
os mecanismos geopolíticos das relações internacionais e da formulação e formação do Estado que possam também estar em evidência, justamente para impedir esse colapso do Estado. Então, tem um autor das relações internacionais chamado Rubens Cooper, que ele fala que nós estamos passando pela demolição do Estado brasileiro. Se você tem uma demolição do Estado e diante de uma crise você vê que o único que pode dar respostas é o Estado, então a gente tem que voltar via geografia a discutir esse Estado, a discutir essas políticas públicas, a mostrar o tamanho desse Estado e da importância dele para a vida das pessoas. Por isso, quando a gente falava de heterotopia, eu venho bem no sentido do que Milton Santos coloca de tirar a análise, o foco. Então, daqui para frente, qual que é a grande perspectiva? A grande perspectiva é de retomar. Mas será que a gente precisa de retomar? Essa é a pergunta. Se a gente retomar, a gente vai retomar o mesmo nível caótico de vulnerabilidade, de desigualdade social, de pobreza, etc. E talvez de uma forma mais complexa ainda, porque se regulamentou tudo. Então, não sei se a gente precisa de retomar ou se criar uma outra alternativa, de buscar novas formas de viver. Novas formas que, de repente, se aproveita muito do que já foi feito, mas que questione uma série de mecanismos que geram essa desigualdade. Entre eles, questione, sim, as desregulamentações e as políticas de austeridade fiscal do Estado brasileiro, por exemplo, para dar um exemplo nosso aqui. Então, nessa perspectiva, a gente está colocando a geografia, as ferramentas, as técnicas, que são muito importantes. Mas o Milton Santos falava que não é uma questão técnica. A questão técnica está aí, está sendo desenvolvida, está sendo usada, ainda que demore, chegaremos a uma resposta. Porque estão trabalhando full time e temos que agradecer e apoiar todos os cientistas que estão trabalhando para resolver o problema. Mas não é uma questão técnica apenas, é uma questão política. É uma questão política de discutirmos o termo política mesmo, de pensarmos numa outra formulação de Estado, numa outra proposta em que possamos viver em sociedade, que seja menos desigual e seja menos perversa, como estamos vivendo agora. Então, a perspectiva de pensar geograficamente, para além dos mapas, pensarmos nos mapas, sim, pensarmos na produção dessas informações que vão resolver os problemas de primeira ordem, mas a gente tem que pensar num tiro longo agora. O que vai ser da próxima sociedade que vem aí? Como nós resolveremos os problemas? Então, se o capitalismo neoliberal já se mostrou falho, se estão enxugando a fatia do orçamento, que é a fatia para atender as pessoas, e viabilizando o rentismo, será que não é uma hora de invertermos isso? De repensarmos a austeridade fiscal, que é o teto dos gastos, de repensarmos a reforma da Previdência, de repensarmos a reforma trabalhista, porque tudo isso vai se refletir no espaço. É no território que as coisas acontecem. São nas cidades, nas regiões metropolitanas, nas metrópoles, e que o problema vai estar lá, nas periferias. E aí nós temos que pensar em como resolver o problema dessas pessoas. Não, legal. Você falou um pouco na sua fala inicial da crise, sobretudo da questão do capital. Por que você acredita que esta seja uma crise muito diferente das anteriores que ocorreram, sobretudo para este capital? Por quê? Se a gente parar para pensar, não vou fazer um tiro muito antes, não vou voltar muito, porque senão a gente vai ter que levantar um debate de meia hora. Mas, assim, se a gente parar para pensar, o que foi a crise de 1929? Foi a crise do capital produtivo. Então, se colocou as ideias do just-in-time em prática e fez com que tivesse um acúmulo de produção muito grande. E se você tem muita produção e não tem consumo, você tem uma crise do capital produtivo. Com as transformações do capital, nós tivemos aí o capitalismo neoliberal. E esse capitalismo neoliberal aí tem uma nova roupagem que vem aí desenvolver o setor financeiro. Então, se a gente pegar os gráficos do que se desenvolveu em termos de riqueza no mundo, de produção, de indústria, e pensarmos no que se desenvolve em termos de capital financeiro, a gente vai ver que o gráfico descola muito forte. Por quê? Porque o capital financeiro, o capitalismo financeiro, é baseado no quê? Na expectativa da renda, na expectativa do valor. Então, nós temos empresas de tecnologia valendo 500 bilhões de dólares, valendo mais do que PIBs de países inteiros. E agora, com essa crise, o que acontece? De repente, isso tudo esvazia, enxuga. Por quê? Porque, na verdade, é uma expectativa de ganho que não vem. E por que ela é diferente, então? Porque ela não vem. E ela não vem, como eu falei no comecinho da fala, né?
da nossa conversa. Porque não é uma crise só do capital produtivo, porque as empresas estão parando de produzir, mas também é uma crise da demanda. As pessoas não estão consumindo. Mas, além de ser uma crise da produção e uma crise da demanda, é também uma crise da circulação. Aí o David Harvey vai contribuir bastante falando disso. Por que é uma crise da circulação? Porque as pessoas não estão circulando, as pessoas não estão fazendo trocas. E sendo uma crise da circulação, nós temos aí o problema de como que vai ser essa possível retomada. Se uma pessoa vai comprar um carro, ela adia o plano de comprar um carro. Mas se uma pessoa consumiria, por exemplo, num local, numa lanchonete, ela não vai mais consumir nessa lanchonete. Então, para alguns setores da economia, isso vai mudar completamente. Mas, para além de tudo isso e dessas crises que se instalam a partir desse momento, e que a China, já está, o relatório do Banco Mundial já mostra aí uma recuperação da China em relação a isso, a grande crise que se coloca é o capitalismo se dizia que não podia parar. Então, nós éramos máquinas de consumo para poder atender aí a esse capitalismo frenético a uma velocidade frenética. Porque o que faz com que tenha lucro capital é justamente a velocidade do capital e da sua reprodução. Agora não, com uma crise como essa se mostrou o quê? Que o capital se estancou. Que uma boa parte dos setores pararam. Bom, se é possível uma boa parte dos setores pararem, se as pessoas podem viver sem esse consumismo frenético, se as pessoas podem criar novos modos de vida a partir dessas lições que nós aprendemos, se de fato agora nós vamos pensar a questão ambiental para além da sustentabilidade desses conceitos apropriados pelo capital, nós vamos dizer o seguinte, que nós podemos agora, pela primeira vez, pensar num outro mundo novamente, numa outra forma de viver. E se nós pensarmos numa outra forma de viver, nós podemos formar cidadãos não consumidores. E se nós formarmos cidadãos não consumidores, esse capitalismo está em xeque. Então, é mais nessa perspectiva. É isso que você tem falado, eu acho que é um pouco dessa heterotopia, né? Essa questão do modo de vida aí, contra ou não hegemônico, que é uma forma de se pensar um novo modelo, né? Eu gostaria de perguntar, já nesse pensamento, que essa linha de raciocínio sua, nesse sentido, não agora. A gente falou a crise agora, como ela é instalada, como a gente tem visto isso em dois meses. Estamos aí falando, talvez a China, desde começo de janeiro, que ela teve esse impacto, né? Desde a descoberta lá em dezembro, ou um atraso, talvez eles já sabiam, mas aí não é nós que vamos discutir isso. Mas o que a gente pode esperar desse impacto, ou o que a gente pode pensar sobre uma nova ordem que pode vir a surgir pós esse Covid-19? Você acha que muita gente vai estar pensando, pessoas em casa vão estar tendo um estralo, assim, o que a gente vive? Será que a gente precisa ou não? Será que eles vão, muitas vezes, pensar, eu perdi isso, agora eu quero ir para o consumismo? A gente nunca sabe, né? A mente do ser humano, principalmente, vamos dizer aqui, essa população que está um pouco aí focada só em trabalho, como você falou, a gente acorda para trabalhar, acorda para consumir, a gente quer aumentar a renda para consumir, para conseguir comprar um carro novo, uma casa nova, e não é bem isso. O modo de vida aí não hegemônico, talvez essa heterotopia, é algo que a gente consiga ter uma sobrevivência com talvez o mínimo ou a capacidade de satisfação, né, de felicidade, aí a gente pode colocar entre aspas isso, mas o que você imagina o pós-Covid para essa questão da ordem mundial, de uma nova ordem mundial? Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Nós também queremos essa resposta. Evidentemente, o que nós podemos dizer é baseado em tudo que a gente está lendo, como eu falei no comecinho, é uma polifonia, né? Muitas informações, muita gente analisando, né? E algumas perspectivas do que é possível, tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo, né? Do que pode piorar e do que pode melhorar. Evidentemente, quando a gente pensa nessa dinâmica que vai empobrecer as pessoas, e que as pessoas estão passando fome, etc., muita gente que já sofria vulnerabilidade, agora amplia-se essas vulnerabilidades. Então, nós temos problemas aí, se a gente parar para pensar por essa ótica. Mas se a gente também pensar por uma outra lógica, né, imaginando aí pela esperança, né, pela possibilidade de esperança do que poderia vir, então, em termos de comportamento, a
a gente já pode pensar em modificações, porque o mundo estava vindo aí a uma velocidade muito grande de destruição do debate democrático, e não estou falando só de Brasil, e de uma instalação aí da extrema-direita em diversos países e a volta ao autoritarismo. E junto com isso vem todos os problemas inerentes, por exemplo, voltados aí para a negação da ciência, ou seja, a instalação das barbáries e a negação da ciência. Então, há aí uma destruição do pensamento, a criação de uma pós-verdade. Então, se cria verdades. A tecnologia ela é muito útil, muito importante, mas ela também acaba contribuindo para que muita gente tenha fala e essas pessoas vão criando as suas verdades e as outras pessoas vão seguir. Então, isso gerou para nós um problema gigantesco. Com essa parada, com essa crise, com esse problema, que teve que remodelar e reformular, as pessoas tiveram que reformular o modo de vida, talvez elas possam repensar essas questões. Então, em primeiro lugar, a questão da barbárie e da ciência, né? De dizer, né, que a necessidade de se pensar a ciência, de se desenvolver a ciência, de se investir em ciência, e de que esses autoritários, governos autoritários que assumem os poderes, acabam aí perdendo um pouco desse discurso e dos discursos bárbaros mesmo, né? De colocar aí em negação qualquer perspectiva civilizatória de vida. Então, em primeiro lugar, eu diria que em termos de comportamento, isso é muito importante. A outra questão, e aí falando de heterotopia, é o desenvolvimento da solidariedade. Então, até então, as pessoas pensando dentro desse sistema produtivo e sendo automatizado esse sistema produtivo, ninguém pensa no outro. Agora, as pessoas, mesmo aquelas que não pensam no outro, que pensam no capitalismo como uma possibilidade de cada um ter o seu, de ser meritocrático, etc., agora ele é obrigado a pensar no outro. Inclusive para manter-se e manter a sua família viva. Então, essa é uma outra questão que desperta aí o círculo de solidariedade. Então, aquilo que a gente fala, pensando em termos de Brasil, da Constituição que está sendo deturpada, destruída, jogada no lixo. Então, voltar aos princípios da Constituição, da cooperação e da solidariedade. Acho que esses são os fatores muito importantes. Agora, pensando em nível global, para falar em nova ordem, para dar o raciocínio, é imaginar que o capitalismo neoliberal norte-americano ou estadunidense já estava em franco declínio. Tanto que eles tiveram aí que apoiar alguns golpes de Estado, etc., para poder buscar essas empresas e as privatizações que eles tanto queriam para o capital americano, norte-americano, tomar conta, e europeu também. Só que estavam em declínio e a Europa agora mostra a sua face. A globalização, o grande exemplo, modelo de globalização com a União Europeia, agora está em xeque, em que países do norte não conseguem ajudar países do sul, em que há um problema interno e que isso tudo vai ter que ser discutido. E o capitalismo no modelo chinês mostra aí uma possibilidade, mas uma possibilidade que também vem com o autoritarismo e com uma série de questões que a gente pode questionar. O que está em jogo é que, em termos de nova ordem mundial, a União Europeia vai ter que ser rediscutida, justamente porque não teve a cooperação que se imaginava, que se colocava, e a China emerge aí como uma grande potência. Então, em termos de ordem mundial, a gente pode colocar por ali a potência como China, os Estados Unidos em decadência e a Europa tendo que ser rediscutida. Legal, bacana. Professor Ricardo, gostaria de deixar alguma fala final registrada? De dizer que, dado o tempo, né, e principalmente da gente contribuir assim, de uma forma geral, tentando falar tudo, colocar tudo de uma vez em pouquíssimo tempo, então nós corremos um risco enorme de fazer generalizações. Então, que todas essas questões que nós colocamos, que elas sirvam para o debate, sirvam para nós pensarmos geograficamente e não geograficamente essa sociedade que nós temos pela frente, mas que possam servir mais para o debate para que sejam realmente questionados, sejam colocadas aí como propostas, como possibilidade para nós pesquisarmos e avançarmos. E não assim com a forma generalizante que é colocada quando é feita uma primeira explanação. Então, essa é a primeira questão. A segunda, de dizer que nós temos um grande desafio, e eu diria que o desafio maior é tentarmos voltar ao que éramos. Por quê? Porque o que éramos não era bom. Então, de dizer isso, né? A sociedade, de modo geral, ela é conservadora e ela quer voltar aos costumes anteriores. Quer voltar ao que era, né? Ao tal do reacionário. Né? Na verdade, a gente tem que vislumbrar isso como uma possibilidade para um novo mundo. Para que a gente possa valorizar os estados, para que a gente possa criar novas formas solidárias de vida. Acho que essa é uma questão importante para ser colocada. E uma última questão é que eu estou reabilitando meu blog, Ricardo
aí para soletrar, né, ricardotows.net.br. E nesse blog que eu estou reativando, eu fiz até uma nova roupagem. As últimas produções, colocações que a gente fez foi no ano passado ainda, mas que a partir desse ano a gente já fez, coloquei numa nova plataforma, para que a gente possa também divulgar essas ideias e debater aí com os pares e com os não pares, para a gente possa pensar em uma sociedade melhor. Legal. Obrigado, professor Ricardo. Então, finalizamos aqui nosso 5º episódio sobre Geografia, a crise do Covid-19 e possíveis heterotopias, com o professor Ricardo Luiz Taus. Muito obrigado. Até o próximo episódio de Geografando Ideias, especial TIG Covid-19.